E hoje a gente fez um convite para o professor Alceu Amaral, um dos tantos professores aqui da cidade de Camaquã. Ele vem hoje aqui falar em nome desta categoria, falar um pouco sobre educação. E eu acho que a gente precisa falar mais vezes, não somente nessas datas específicas, né? Mas a gente tem que tirar mais tempo para falar sobre educação. Afinal, somente através do diálogo nós vamos encontrar cada vez mais soluções para melhorar a qualidade do ensino no nosso país. Professor Alceu, seja bem-vindo novamente, parabéns por essa data. Muito obrigado, Gil. Obrigado a todos da Sul TV, que sempre nos recebem aqui muito bem. Falar sobre esta data, né, que foi instaurada até por uma deputada, né, negra, até por sinal, né, é muito significativo, né, porque, veja bem, a educação ela é uma base. Então, se é uma base, ela tem que ter seus cuidados, não é mesmo? E também tem que ser comemorada, né? Então a gente muitas vezes vê o professor reclamando disso, daquilo, mas vamos comemorar, vamos dizer, estamos aqui. Nós ultrapassamos muitas dificuldades, como por exemplo a pandemia. Ultrapassamos, estamos aqui. Nós tivemos os nossos perrengues, como se diz no popular, não é mesmo? Nossas dificuldades, nossos desafios, mas a classe está aqui. Nós estamos aqui, presentes, atuantes, vivos. Né? Eu não represento a classe toda, né, que fique bem claro, mas a minha história pode ser que represente algum colega. Né? Eu posso falar da minha história, né? Da minha história como professor, como profissional de educação, né, Gil? Então é também comemorar. Bom, professores no nosso país, neste momento, estão dando aulas em escolas improvisadas. Estão dando aulas embaixo de lonas, estão dando aulas sem estrutura nenhuma, estão dando aulas sem que haja um lápis, uma borracha e um papel para que o aluno consiga. Essa é uma realidade em diversas regiões do nosso país. Ao mesmo tempo, existem professores que estão na rede pública dando aula, nós temos professores na rede privada, alguns professores têm todo um material à sua disposição, têm toda uma tecnologia à sua disposição dentro da sala de aula ou até mesmo onde não há possibilidade de uma sala de aula. Agora, o espírito de todos esses profissionais, indiferente da forma que estão atuando, é o mesmo. Justamente, telespectadores. É esse espírito de levar uma mensagem, de construir a base desse cidadão é que nos imbui. É esse espírito que nos move muitas vezes. Porque além de ensinar português, matemática, física, biologia, nós ensinamos a vida, a construir a vida, a ter habilidade com os processos que vão ser usados lá. Porque a escola, antes de tudo, é um grande ensaio. Não é mesmo? Nós temos as relações interpessoais dos colegas, nós temos a relação de poder entre eles mesmos, né? Nós temos as relações de respeito, de hierarquia, dentro de uma escola. A relação de direito, né? Que é legal, né? Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então, é um grande ensaio. Então, cada matéria que está sendo ali atribuída a um professor, ela tem uma significação, um significado lá na frente. E esse universo que tu bem falaste, que tem essa dicotomia, esse corte, né? Esta parte ela está regrada, azeitada, a outra não, ela faz parte, infelizmente, da nossa realidade, do Brasil. E todas as vezes que um professor entra numa sala de aula, ele também tenta mudar isso. Porque se eu vou lá e coloco aquela semente de humanidade, de respeito, de carinho pelo outro e pela educação naquele pensamento coletivo dos discentes, eu estou plantando para o futuro. E tendo a esperança de que eles enxerguem que a educação formou-os. Né? Então, muitas vezes, tu estás ali fazendo com que o futuro possa ser melhor. Porque dali eu vou tirar engenheiros, tu vai sair dali engenheiros, diplomatas, médicos, bombeiros, policiais, e por que não políticos? Não é mesmo? Por que não políticos? Lá no seio da escola pode estar saindo um político.
E se esse político for imbuído por mim ou por algum colega e enxergar, poxa, cara, mas vou dar uma vida melhor para a escola, para o professor, pô, então a gente está no caminho certo, não é mesmo? Bom, o professor Alceu, ele leciona há mais de 15 anos. Existem profissionais, existem colegas dele, até mesmo na escola onde ele atua, que estão há mais de 30 anos dando aulas. E aí a gente tem aquela troca de conhecimento, pessoas que já estão há tanto tempo lecionando, com pessoas que estão, alguns até entrando agora, né, dentro das escolas. Esse comparativo pode ser feito, o que era a educação há anos atrás, o que é a educação hoje? Nós tivemos algum tipo de avanço na educação? Será que o comportamento dentro de sala de aula dos professores e também dos alunos é o mesmo de 15 anos atrás, ou quando você conversa com outros colegas há 30 anos atrás? O que tem mudado nos últimos anos na educação de forma efetiva? Gil, eu acredito que o hibridismo entre o passado, o presente e o futuro, ele seja salutar. A gente precisa enxergar que algumas coisas do passado precisam ser preservadas, mas outras precisam ser renovadas. Então esse hibridismo, essa união, ela precisa acontecer sim. Então veja bem, o respeito para com o professor ele tem que haver. O respeito com a instituição ele tem que haver. Mas eu também não posso cobrar do meu aluno que ele tenha aquela aula balconista, né? O que é uma aula balconista? Tu senta aqui e eu sou um produto, tu compra o meu produto, né? Então, tu senta lá, tu faz, obedece. Não é bem assim. Tu tem que dialogar com esse jovem. Né? Tu tem que procurar estar também falando a língua dele, né? De uma certa forma, né? Claro, tu não vai, digamos assim, não vai rebaixar, não é uma questão de rebaixar, mas saber o que ele está falando. Quais são as vontades, os interesses, né? Os objetivos dele. Será que o objetivo dele é realmente fazer uma faculdade só medicina? Ou será que daqui a pouco ele quer ser grafiteiro, ele quer ser tatuador, ele quer ter o seu próprio negócio? Não é mesmo? Eu cito que agora há pouco tempo, eu tenho um terceiro ano, e eu trouxe um jovem empreendedor aqui da cidade, e eu vou falar o nome dele, não tem problema nenhum. Eu trouxe o cabeleireiro Pitana, é um jovem empreendedor da cidade. Ele deu uma aula para mim também, das dificuldades dele como empreendedor. Então muitas vezes tu precisa, poxa, ter a temperatura daqueles alunos. O que eles querem? Né? O que eles almejam? Será que é saudável? Já te digo um outro exemplo negativo. Né? Não digo negativo, mas é um exemplo que precisava ser jogado luz para aqueles jovens. Eu tinha uma turma onde tinha 4 que queriam ir para o futebol. 4 rapazes que pensavam em ser jogador de futebol. E aí eu disse, gurias, não é assim. Se vocês largarem o estudo agora, tá, vocês vão ficar, como diz, né, uma mão adiante e outra atrás. Porque de 100 ou 200 jovens que vão para o peneirão, 1 segue a carreira profissional. Talvez essa estatística não esteja bem certa, né? Mas é mais ou menos isso, tu entende? Então, esse tipo de coisa que a gente tem que ver também, falar com eles. E as novas tecnologias, né, Gil? Pô, tem que estar ligado, tem que estar antenado. Eu uso IA no meu processo, sabe? Eu uso um software para apresentações de aula, né? Que vai na tela, assim, né? Apresentação, o famoso PowerPoint, eu já quase não uso. Eu já uso outra coisa. Eu uso um outro software e ele me cria a apresentação com IA. Eu peguei o famoso ChatGPT e fiz algumas perguntas. Olha uma didática que eu fiz, uma aula que eu fiz com os alunos. Uma turma de terceiro ano bastante boa de trabalhar. Eu peguei o ChatGPT e fiz algumas perguntas. E ele respondeu assim, nossa, muito bom, agiu assim, olha, mas tinha alguns erros, ou equívocos, ou até mesmo falta e algo genérico, ele é muito genérico, né? Essa IA que está surgindo aí. E o que acontece? Eu pedi para que eles encontrassem as falhas. Cara, deu 3 aulas. O pessoal deu 3 aulas. Eles procurando, buscando, pesquisando, pegando em livros, pegando na internet. Então, assim, a escola também não pode ficar à parte daquilo que está acontecendo na sociedade. Nós não podemos ficar assim.
né? Porque senão tu vai perder espaço, não é mesmo? Bom, talvez o assunto mais comentado nesse ano de 2024, um dos assuntos mais comentados em 2024 na área da educação é a liberação ou não desse dispositivo em sala de aula. Afinal, esse daqui é um parceiro da educação, o aparelho celular, ou ele é algo que pode trazer problemas dentro de sala de aula? Mas será que não tem como equalizar o uso? Utilizar de uma forma mais responsável, não descartar o aparelho celular, mas utilizar, assim como o professor já utilizou, ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, entre outras? Será que não tem como equalizar essa conta? Muito bem, muito bem. Gil, o seguinte, ó, realmente tu tem razão. Eu acho que o equilíbrio entre tudo, sem radicalismos, né? Não podemos ser radical nesse tipo de coisa, porque senão tu gera hipocrisia. Onde tem radicalismo, tem hipocrisia. Então, assim, ó, eu não posso, muitas vezes, dizer não para o meu aluno e de repente eu estou aqui. Não, tu não pode fazer! Mas eu estou aqui. Ah, não, aí não vai, né? Aí tu vai abrir brecha para aí justamente essa hipocrisia. Então, assim, ó, eu acredito que o grande X da questão é o bom uso, o bom senso. Então, veja bem, eu sou 90%, 98% eu não uso, não deixo eles usarem. Por quê? Porque eu sou um professor muito expressivo, tu vê que eu gesticulo, eu preencho, eu falo, né? Então, é justamente nesse ambiente aonde o professor preenche que ele não precisa do celular. Né? Então, o professor que preenche, ele não precisa do celular. E eu tenho certeza que a maioria dos meus colegas preenchem esse espaço. Aí, o que acontece? Aí vira uma transgressão da norma. Então, ele está usando ali, né, de baixinho, ou às vezes na frente mesmo, escancarado. Pô, cara, pode largar o celular, por favor? E aí tu quebra o ritmo da aula, não é mesmo? Vai quebrar, porque tu vai ter que parar para repreender o aluno. Aí não. Mas, poxa, a maioria dos professores são bons profissionais. São ótimos profissionais. Nossos colegas são ótimos profissionais. E não precisa do celular. Agora, nós temos matérias que, poxa, é um ambiente bom para pesquisa. Então tá, então vamos usar. Agora nós vamos usar. Mas também está o professor ali fiscalizando, olhando, contribuindo mais, muito mais do que fiscalizar, é contribuir. Olha aqui, ó. Sabe como é que pesquisa? Ó, tá vendo aqui? Ó, clica aqui. Não, esse daqui não. Não, esse site não é confiável, esse aqui não. Entendeu? Então o professor ele está lá fazendo esse permeio do conhecimento. Né? Bom, então, já que nós estamos falando sobre educação, estamos falando principalmente do Dia do Professor, a educação brasileira hoje, ela estabelece uma forma de incentivo para que os estudantes sejam professores, sejam docentes. A gente está em meio a tantas profissões. Eu assisti uma palestra muito importante há pouco tempo atrás, onde se falaram sobre as profissões que não existem mais, as profissões que se perderam. E nós chegamos à conclusão, durante um determinado bate-papo dentro dessa palestra, de que nós não sabemos quais as profissões que devem surgir nos próximos anos. Então está cada vez mais difícil saber qual a profissão do neto, qual a profissão que terá os nossos filhos, porque cada vez mais surgem profissões. Mas essa profissão que a gente está falando, destacando principalmente hoje aqui no programa, que é muito importante, professor. Será que a educação brasileira, será que o nosso país, ele estimula os jovens a permanecerem em sala de aula, ou até mesmo das ferramentas online, mas enfim, continuarem a passar o conhecimento para outras gerações? Gil e telespectadores, eu sou muito suspeito, né? Porque quem me conhece, as pessoas que conhecem um pouco da minha história, não é uma história pública, mas a gente como professor, né? E também pela minha caminhada cultural, algumas pessoas me conhecem, sabem que eu fui bombeiro, né? Bombeiro municipal aqui, cedido para o Corpo de Bombeiros Militar durante muito tempo. E eu fiz um caminho, né, que é bastante inusitado e até mesmo acho que algumas pessoas não fariam, né? Eu larguei um concurso para ser professor. Eu vou repetir. Eu larguei o concurso para ser professor, né, porque eu entendi que a minha vida é ser professor. Desde a gesticulação do meu corpo que fala,
O professor fala com o corpo também. As pessoas, os seres humanos, né? Até o conhecimento, a busca, o prazer de estar. Eu não chego de costa na sala de aula, eu chego de frente. Né? Eu encaro o aluno de frente. Se tiver que me gravar, me grave. Eu não digo, não tem nada a esconder numa sala de aula. Né? É claro que tem né, questões legais, né? Mas isso também não é a tônica para todos os professores. Né? Tem gente que não gosta. Eu gosto, eu não estou nem aí. Eu não tenho medo de câmera. Mas, veja bem, ser professor é também um prazer. Né? Poxa, as pessoas me perguntam, Alceu, como é que tu chega segunda-feira tão feliz, tão alegre? Porque eu faço o que eu gosto. Né? Eu faço aquilo que eu nasci para fazer. Né? E foi graças a uma professora, Gil. Uma professora, a professora Arinda, na cidade de Pelotas, né? Que através do seu fazer pedagógico, ela me instigou todos os alunos, né, a fazer apresentações, né, apresentar temas dos mais variados. E eu vi que eu tinha vocação para falar. E isso foi o primeiro pontapé. Aí depois veio o rigor acadêmico, né, que traz, né, toda a questão do conhecimento. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, não. Não acredito que realmente o ser professor seja uma profissão que esteja lá no strand, lá em cima. Né? Não tá. Por quê? Porque tem a sombra, né, do mau pagamento, do recurso. Realmente ganha um pouco menos do que outras profissões, é verdade. Não é mesmo? Tem os problemas, já são mazelas, né? A gente costuma dizer em redação, né? Mazela, né? É uma mazela que se repete muitas vezes. Né? Existem teóricos que dizem que o problema da educação é um projeto, né? Um projeto para que esse status quo se conserve. Mas aí cada um tira a sua conclusão. Mas veja bem, realmente, na minha turma, por exemplo, Gil, vou falar do meu conhecimento. Eu entrei e nós éramos 25 na Fundasul. 25 ou 26, mais ou menos assim. Eu fui me formar com 4, 5. Tu entende? E só piorou. Então, existem pesquisas, se eu não me engano, que é da questão do Todos pela Educação, ali da empresa, é uma fundação, na verdade, Todos pela Educação, que ele prevê um apagão para 2028, 2030, aproximadamente. Que é um apagão de profissionais, não é mesmo? Mas isso não é só o governo, Gil, é nós. Nós cobramos, nós temos que cobrar. Né? A imprensa faz a sua parte, muitas vezes cobrando aquela escola que está depredada, aquela escola que está caindo, trazendo um professor para falar, divulgando os eventos. A imprensa faz. A sociedade, às vezes, parece que precisa fazer um pouco mais, não é mesmo? Mas, veja bem, é fazer também com o seu filho. A família é muito importante. Né? A família é importante. Mas tu olha o caderno, tu revisa o tema, né? A tarefa do teu filho. Como é que ele está? Tu vai visitar a escola? Eu tenho um filho e eu e a minha esposa, a gente revisa, a gente acompanha. Tu faz esse acompanhamento, né? Então, é somente um acompanhamento, não é fiscalizar. Veja bem, a família não é o papel da família fiscalizar, mas sim acompanhar. Né? E aí a classe política também, né? A classe política, ela trabalha sob demanda. Se a sociedade não se une e cobra, às vezes o político não vai fazer. Na verdade, a gente pode... Os nossos telespectadores já devem ter percebido que eu já falei várias vezes quando nós citávamos sobre segurança pública, que a segurança pública não é a Brigada Militar. A segurança pública não é a Polícia Civil, não é o Ministério Público, não são juízes. A segurança pública é toda a nossa sociedade no aspecto geral. E eu acho que isso se assemelha também na educação. As pessoas precisam se aproximar cada vez mais e se apropriarem da educação no nosso país, fazerem a sua parte também, como o próprio Alceu falou, visitar as escolas, acompanhar a vida escolar dos seus filhos também, porque muitas vezes acaba que o professor se torna o vilão da história porque ele cobra, ele faz a parte dele, e os pais não cobram muitas vezes os seus filhos. Então, a gente está falando sobre equilíbrio agora há pouco, né? Essa balança também não está equilibrada dessa maneira. Então, cada um tem que fazer a sua parte dentro da educação também.
A gente costuma ver, mas o professor foi falar lá de salário e coisa e tal, tá sempre reclamando. Mas veja bem, quando a gente pensa que a educação poderia ser maior, melhor, então a gente acaba cobrando aqui, cobrando ali, não é mesmo? E ela pode sim ser melhor, maior. Então eu quero agradecer aqui à Redação Sul TV por esse espaço. Me chamaram, né, para vir aqui e falar sobre educação. Então, para mim, é falar sobre mim, sobre o meu sangue, o meu interior, é até um pouco da minha ancestralidade também, de cuidar. Né? Muito obrigado.